Se você não me conhece ainda, você pode estar pensando: "Quem essa menina acha que é? Quem é ela para falar comigo sobre esse tema de empreender? Como perder esse medo de empreender?". Então eu me chamo Diana e eu já trabalho há mais de 6 anos como social media. Então eu já vivo há mais de 6 anos totalmente do digital, trabalhando aqui de dentro da minha casa. E eu sou mentora de mulheres comuns, assim como eu, né. E o meu grande objetivo aqui é ensinar essas mulheres a fazerem acima da média do mercado de onde elas quiserem, de onde você quiser, como social media. Então você conquistar a sua liberdade financeira, a liberdade de você poder trabalhar perto dos seus filhos, poder trabalhar de dentro da sua casa, como eu faço hoje, tendo a liberdade geográfica, de horário e também a liberdade financeira, que às vezes no decorrer da vida, no como você foi criada, às vezes você acha que não é possível. "Ah, eu estou muito velha, não tem como. Nossa, não dá mais tempo para eu ter essas liberdades na minha vida. Eu gostaria muito, mas não dá mais tempo". E dá sim, tá bom? Esse é o desejo de muitas mulheres, empreender. Porém, no mesmo título, né, você encontra aí a palavrinha que também chama a atenção e existe na vida dessas mulheres que desejam empreender. Por que que eu sei disso? Que o medo está presente. Quando a gente deseja empreender, por que que eu sei que o medo está presente? Porque eu também já tive exatamente isso na minha vida, essa palavrinha medo. Então eu já tive muito medo. E outra, eu sou ser humano, eu tenho medo de coisas novas até hoje, é super normal. Essa palavra, ela sempre acompanha algo novo na nossa vida. Algum desejo que a gente tem, a gente ainda não fez. Quando você vai começar, sei lá, um relacionamento, você tem aquele frio na barriga, tem aquele medo. As mulheres, muitas vezes, quando engravidam, é normal sentir aquele medo. Poxa, você nunca passou por aquilo, né? Só que o medo de sair do meu trabalho, de querer fazer alguma coisa diferente, e também não é só o medo não, a questão de investimento mesmo, que eu não tinha, impedia eu de fazer certas coisas. Então lá em meados de 2016, se eu não me engano, mais ou menos, eu comecei a ouvir falar sobre a profissão de social media. E eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o que é essa profissão, quem eram as pessoas que precisavam desse serviço. E aí eu simplesmente parei para fazer uma conta que parecia boba. Eu peguei lá a minha calculadora para fazer uma conta que parecia boba, mas que fazia total diferença na minha tomada de decisão. E esse momento aqui ele é muito importante, ele condiz muito com o tema da live aqui, como perder o medo de empreender. Então eu peguei a minha calculadora. Naquela época, um cliente ali, uma empresa, se fosse contratar um profissional de social media para fazer a gestão da rede social deles, não ia pagar menos que R$ 500 por aquele trabalho. Então, qual foi a conta que eu peguei a minha calculadora e eu fiz? Parece conta de bobo, é isso que eu tô falando para você. Eu falei lá, então tá bom, se eu tiver 5 clientes me pagando R$ 500 por mês, eu vou estar fazendo R$ 2.500 por mês, com 5 clientes, certo? Naquela época lá. Então, é algo que merece a minha atenção. Se eu tivesse atendendo 5 clientes com essa profissão de social media, eu já ia estar fazendo muito mais do que eu estava ganhando naquele trabalho, do que estando trabalhando no hotel fazenda, né? Falei, é uma conta boba, simples, mas é uma conta que faz você olhar aquilo de uma maneira diferente. Que isso aqui é uma das coisas que me motivou demais, me motivou muito para cada vez mais eu ir lá, eu aprender sobre a profissão, eu estudar. E é por isso que hoje eu utilizo esses meios de comunicação aqui do digital para falar sobre esse trabalho. Eu utilizo meu Instagram, eu utilizo aqui o YouTube, porque eu sei como que é a vida de quem trabalha fixo dentro de uma empresa. Eu sei como que é a vida de quem perde horas num trânsito para chegar até aquele trabalho, perde horas no trânsito para voltar para casa, acaba chegando em casa extremamente tarde, cansada,
não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para os amigos, não tem nem tempo para si própria. Só que o que me impedia de fazer algo diferente? Era eu não ter dinheiro para investir, eu precisar do salário que eu tinha naquele emprego fixo que eu recebia. Então, o que eu comecei a fazer em paralelo com aquele trabalho que eu tinha? Eu comecei a estudar sobre social media. Eu fiz essa conta que eu acabei de te mostrar aqui, que é uma conta boba, mas é uma conta que vai chamar a sua atenção. E o que acontece na profissão de social media? É uma profissão que você não precisa investir dinheiro. Você já consegue começar com o que você tem. Você consegue começar com o celular que você tem. Tem uma outra live aqui no canal que eu falei sobre as 5 formas de você fazer dinheiro sem sair da sua casa. É uma live que vale muito a pena você ver, você colocar a sua atenção ali, porque dentro dela eu separei alguns trabalhos pontuais que você pode começar a prestar com o seu próprio celular enquanto você está estudando sobre ser social media. E o que acontece quando você começa a fazer esses trabalhos pontuais? Isso vai te encorajando, vai fazendo com que você atraia clientes e vai fazendo você construir a sua cartela de cliente e a sua profissão. Então, é uma dica muito importante que eu deixo aqui para você nesse momento, porque eu não estou aqui falando para você de algo que eu não sei como funciona, ou de alguma coisa que aconteceu por uma questão de sorte na minha vida, porque eu estou falando para você algo que eu vivo, que é a liberdade que eu sempre quis. E não é só a liberdade de horário, mas é a liberdade geográfica de poder pegar meu computador, meu celular, trabalhar de onde eu quiser. E a liberdade financeira. Porque hoje eu tenho um cantinho, que é aqui o meu apartamento. Falei para você que eu tinha um sonho de ter a minha casa, o meu cantinho. Hoje eu moro aqui no meu apartamento, ele está mobiliado. Eu tenho a liberdade de horário de escolher se eu vou treinar 8 horas da manhã, se eu vou treinar 10 horas da manhã ou se eu vou treinar 3 horas da tarde. Eu sofri bastante. Eu bati muito com a cara na parede para conseguir encaixar todas essas peças. Que tudo que aconteceu na minha vida desde então não foi por pura sorte. Você pode olhar e falar assim, foi sorte. Não foi. Foi porque eu desenvolvi uma técnica. Eu desenvolvi um passo a passo, que é simplesmente você seguir, que você também vai conseguir alcançar todos esses sonhos que você também tem. A gente é movido por sonhos, né? Só que não pense você que os valores que eu citei aqui, né? Eu fiz a conta aí na época lá que eu fiz que aquilo falou assim, não, Diana, isso aí merece uma oportunidade. Que era na época 2016, mais ou menos. Não pense que isso continua o mesmo hoje. A gente está em 2023. Depois da pandemia, principalmente, o digital, ele caminhou, sei lá, 4, 5 anos. Então, para você perder esse medo que você tem aí de empreender, sabe o que você faz? Faça como que eu fiz lá atrás. Faça a conta que você acha que é boba. Olhe para a realidade que você tem hoje aí e pare para pensar no seu futuro. Olhe para o seu futuro. A profissão de social media é uma das maiores oportunidades que você tem, porque a barreira de entrada para essa profissão ela é extremamente baixa. Você não precisa alugar nenhum lugar para você começar. Você não precisa investir nenhum dinheiro. Você não precisa ter funcionário. Você não precisa ter estoque, igual eu contei para você aí das roupas que eu vendi em uma certa época da minha vida. Você não precisa de nenhum tipo de investimento, como eu fui quebrando a cara e tentando fazer. A única coisa que você vai investir é no seu conhecimento. E conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de você nunca.